Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Câmara Aberta, aqui na nossa TV Câmara Itajaí. Sabe que desde o início de maio em Itajaí está mais fácil e rápido conseguir a aprovação de projetos e licenças para a construção de residências unifamiliares ou multifamiliares de até 400 metros quadrados, ou também para construir prédios comerciais de até 750 metros quadrados. É que entrou em vigor o programa Otimiza Itajaí, que além de desburocratizar os processos, torna mais ágil e rápida a análise dos projetos pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação. É possível, por exemplo, por meio de uma autodeclaração, que a aprovação saia em até 3 dias. Antes, os projetos ficavam entre 60 e 180 dias para receberem aprovação. Mas agora, todo o trâmite está disponível no portal de serviços online Aprova Itajaí. E para falar sobre isso e também sobre muitos outros assuntos, é que nós recebemos aqui no estúdio o novo secretário de Urbanismo de Itajaí, o João Paulo Kowalski. Secretário, seja muito bem-vindo aqui ao Câmara Aberta. Obrigado, Elis. Obrigado a toda a equipe da TV Câmara pela acolhida. E realmente a gente está bastante feliz com o advento desse programa e de vários outros assuntos que a gente tem desenvolvido desde janeiro com a administração do prefeito Robson Coelho. E realmente, assim, né, vocês já começaram no gás, pelo que eu vi, né? Começaram em 1º de janeiro e já em maio, quer dizer, não deu nem 5 meses de trabalho efetivo e já está colocando esse projeto do Otimiza Itajaí à disposição da população. Esse já era um projeto que já estava sendo alinhavado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, ou vocês já imaginaram a ele já nesse ano, ou já tinham isso como uma ideia a ser desenvolvida? Bom, desde que a gente recebeu o convite, né, na época do prefeito eleito, para que assumisse a secretaria, eu já havia sido diretor de controle urbano anteriormente. Parte dessa implantação da prova digital ali, acabei participando disso há uns anos atrás, nós tínhamos em mente de que o nosso sistema de aprovação ele acaba sendo burocratizado. Por conta disso, a gente impacta tanto naquelas pessoas que querem construir a sua casa própria, como aqueles que têm grandes empreendimentos, grandes complexos logísticos, enfim. E isso vai caindo para um bolo só, no qual a burocracia acaba prejudicando a todos. Baseado em experiências de sucesso daquilo que já existiu em outras cidades, como Florianópolis, por exemplo, ou casos a nível estadual, como do Corpo de Bombeiros, onde o profissional ele puxa a responsabilidade para o assunto, estabelecendo algumas métricas muito bem definidas, nós chegamos no programa do Otimiza Itajaí, que com o licenciamento autodeclaratório, ou seja, o profissional ele se responsabiliza, mais uma vez, pelas informações, sabendo que ele pode ser auditado, fiscalizado em algum momento. Ele submete essas informações e aí residências unifamiliares, multifamiliares, ou seja, aquela construção de bairro, Os sobradinhos juntos. Como diz a turma, o germinado, né? O pessoal fala, não é o geminado, é o germinado, que é muitas vezes tem um terreno, divide em 3 ou 4 e faz... Isso, e faz só aquela construção. Ou pequenos comércios, né? Muitas vezes um galpão de 300 metros quadrados ali para uma padaria ou para um comércio que o cara só tem um entreposto ali, só compra e vende e tem aquilo ali muito pequeno. A gente colocou e aí sai o alvará, pagou as taxas, aquilo sai praticamente na hora. Essa até era uma pergunta que eu tinha já programado para fazer, secretário. Tudo bem, para digamos assim, essas construções que elas têm uma menor área, demanda um projeto um pouco mais simplificado também, mesmo arquitetônico. Além da autodeclaração, né, dessa autodeclaração que eu imagino que quem vai fazer seja o engenheiro responsável, né? O que mais é necessário de documentos que se agreguem no site para que essa licença saia?
O profissional, primeiro, arquiteto ou engenheiro, ele se credencia no município, né, para que ele possa participar do licenciamento autodeclaratório. Ali tem termos de responsabilidade, porque é importante que, ao mesmo tempo que nós estamos dando a liberdade, nós estamos dando a responsabilidade para aquele profissional, né? E os profissionais que são sérios, que trabalham de maneira correta, obviamente que o fazem na hora, né? Basicamente, os documentos são os mesmos. Por quê? A única diferença é que, a partir do momento em que a gente recebe isso em sistema, nós damos o voto de confiança de que aquilo tudo está correto. Ele não passa pelo crivo da análise de projetos tal como era anteriormente. Um prédio grande. Exatamente. E é importante salientar que nós orientamos para que vá para o processo simplificado. Mas o profissional que não quiser fazer dessa forma, que quer ir para a análise, tudo bem. Mas ele vai cair naquela fila da análise com todos os projetos, dos prédios, dos complexos logísticos. Isso é uma escolha, tanto do profissional como Mas, obviamente, que todos que se enquadram têm ido para esse processo, a aceitação tem sido muito boa, porque quem trabalha sério realmente não vai ficar muito tranquilo com relação a isso. E quais são os casos? As residências unifamiliares, né? Ou seja, você vai ali, tem um terreno que é construir a sua casa, né? Tranquilo. Esses multifamiliares até 400 metros quadrados, que basicamente são residências geminadas, e os comércios até 750. E por que 750? Porque a norma do Corpo de Bombeiros, abaixo de 750, só exige o quê? O extintor, o bloco de saída, os sistemas vitais básicos. Acima de 750, a norma do Corpo de Bombeiros Estadual ela já exige o SHP, que é o Sistema Hidráulico Preventivo. Então a gente já entende que é um grau de complexidade um pouco maior, já tem que ter um pouquinho de largura. Aí sim ele vai para a nossa análise. E assim, tem o pagamento das taxas, igual. Está tudo disponível já quando ele acessa o sistema. Quando ele submete o processo, já vai para o sistema do taxas. Isso é uma coisa que a gente quer até gerar isso automatizado. Ainda temos algumas coisas, principalmente no sentido de TI, né? Tudo é uma curva de aprendizado nesse tema, para gerar as taxas automaticamente. E gerou, pagou a taxa, anexou o comprovante de pagamento, submete, gera ali e vai, em questão de minutos, vai ser gerado a sua licença autodeclaratória, né? O senhor falou assim, tudo bem, são projetos mais simplificados, se confia que aquilo que o profissional ou o proprietário está dizendo que vai fazer é aquilo que será feito. Mas como que é feita essa fiscalização? Por exemplo, assim, para o habite-se depois, para a correção da matrícula do imóvel, para a verbação, tudo isso precisa de uma fiscalização? O que acontece, por exemplo, digamos, não queremos que aconteça, mas vamos pensar assim, digamos que alguém falou assim, olha, meu projeto era de uma casa de 400 metros quadrados, mas, sabe o que é? Decidi fazer mais uma área aqui, mais um salãozinho de festa ali puxadinho, ali atrás, né? fazer um puxadinho aqui. Como é que fica essa questão? Isso é muito simples. Isso já ocorre atualmente. A pessoa qualquer construção, independente de ser um licenciamento autodeclaratório ou não, ela tem que pedir a BITS. A partir do momento em que se pediu a BITS e a fiscalização atestou que não condiz, e a nossa fiscalização, pode ter certeza, ela é extremamente rígida. A pessoa não vai ter o habite, vai ter negado, e em alguns casos, e dependendo de se for uma informação falsa, uma coisa de má fé, ela pode ser descredenciada do sistema profissional. A gente pode notificar os conselhos profissionais, porque isso é uma falta ética, né? Eu sou associado do CREA, né? Como sou engenheiro civil, os arquitetos do CAL, então a gente pode notificar. A gente espera, óbvio, que isso não aconteça. A gente sabe que, às vezes, isso é importante a população também compreender que se o profissional fez um projeto, respeitem o projeto. Muitas vezes a pessoa quer fazer a revelia. Não façam isso, porque é até um desrespeito ao trabalho do profissional. Ou às vezes contrata o projeto arquitetônico, mas, digamos assim, não pega um engenheiro civil realmente para estar lá acompanhando a obra.
para ficar mais barato, digamos assim. É importante, a gente sempre recomenda, né, que tenha um profissional junto, para que realmente ali no final da obra, que é uma fase que é delicada, você já gastou até os tubos com a obra, vai ter os impostos relativos ao habites, que é o ISS de obra, vai ter a parte do INSS, que é pesada também, não ter mais esse dissabor. Muitas vezes, principalmente aquelas pessoas que muitas vezes estão ali construindo, a gente vê muito isso na parte quando vai fazer um geminado, ou quando vai ter um estabelecimento comercial, que às vezes aquela venda do imóvel não está feita, não sai, porque não sai o habite, não consegue averbar, não consegue financiar, não consegue fazer um contrato de aluguel, porque daí a empresa não consegue se instalar, tudo por falta de habites. Então, ter esse cuidado, seguir conforme o projeto. Eu tenho muito a visão de que aquilo que está combinado não está caro. A prefeitura combinou que vai dar liberdade. Mas você tem que ter seguir a liberdade regra, né? sempre vem com responsabilidade. Isso é muito bom. E a habilitação, então, necessariamente tem que ser feita por um profissional sempre da área... Sempre por um profissional. Até porque o nosso código de obras, ele é engenheiro, arquiteto, né? Ou técnico, no caso de técnico de edificações, que é muito raro acontecer, né? Que aí são residências de menor porte, até 80 metros quadrados, né? Que é o que o Conselho dos Técnicos libera, né? Mas é engenheiro ou arquiteto, basicamente. E daí, por autodeclaração, quer dizer, você tem a confiança de que Isso. aquele já tem um registro prévio na prefeitura, então está tudo certo. E o profissional assinou, né, uma anotação de responsabilidade técnica. Muda alguma coisa, por exemplo, digamos em imóveis que já se sabe que serão financiados pelo sistema financeiro da habitação, por exemplo, pela Caixa Federal ou por alguma instituição bancária, ou não? Não, a única coisa que muda é a velocidade do trâmite. Então, você consegue o alvará mais cedo, consegue construir mais cedo, consegue o habite-se mais cedo, então todos vão conseguir a linha de crédito mais cedo. E isso é extremamente importante. O nível de exigência, ele acaba sendo praticamente o mesmo do que um processo normal. Ele é idêntico. A pessoa que for licenciar pelo processo autodeclaratório ou pelo processo normal, ela tem que cumprir as mesmas exigências. A diferença é realmente a agilidade do rito. E talvez até para quem está pegando financiamento é mais interessante. É mais interessante, porque, veja, nós temos uma cidade hoje que cresce 10 mil habitantes por ano, com uma demanda de crescimento de residências na ordem de 5 mil. Ou seja, nós temos por conta da migração e por conta do perfil de quem está vindo, que é bastante interessante. Antes a família era casal com 2 filhos, mais ou menos. Então era 4 habitantes por... E agora a gente está vendo que vem muito casal com filho, uma pessoa vem sozinho. Então tudo isso está suscitando uma transformação na nossa cidade, no que diz respeito à demanda de habitação, muito, muito grande. E é por isso que a gente também buscou esse instrumento, para que possam se construir residências numa velocidade que se atenda à nossa comunidade. Eu fui de uma Itajaí, eu estou olhando essas fotos aqui no estúdio, eu cresci numa Itajaí muito, muito menor. Que inclusive as nossas fotos aqui do estúdio estão todas desatualizadas, porque não condiz mais com o que é Itajaí hoje. Itajaí cresceu muito. Em algum momento, entre o ano que vem, 2027, nós vamos romper os 300 mil. Aí eu falo muito para o prefeito Robson, às vezes algumas estimativas que eu já fiz de população, para os próximos 30 ou 40 anos, em torno de 700 mil pessoas morando em Itajaí. Itajaí é uma cidade que ela deixou de ser uma cidade pequena e ela é a sede hoje de uma grande metrópole. Porque quando a gente pensa o nosso entorno, Itajaí, Navegantes, Balneário, Camboriú, né, toda essa região da Anfre, nós estamos falando de um polo de mais de 2 milhões de pessoas no futuro. Hoje já tem próximo de 1 milhão. Então, a gente tem que prover moradia para essas pessoas, a gente tem que prover condições. Por quê? Basicamente, as pessoas gostam de morar em Itajaí. E a gente tem que batalhar para que Itajaí continue sendo um lugar bom para viver. E com certeza. E aí vem mais coisas que também são afetas à sua secretaria, que é mobilidade urbana.
A gente tem muita coisa ainda para conversar. No próximo bloco, a gente continua aqui tendo um papo gostoso com o João Paulo Kowalski, que é o secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação aqui de Itajaí. Não sai daí, é só o tempo tomar uma aguinha. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Instagram. E também no X. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos aqui no Câmara Aberta, que hoje entrevista o João Paulo Kowalski, secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação daqui do nosso município. Secretário, a gente falou, né, um pouco dessa questão do crescimento da cidade, né, e da necessidade que tem de novas habitações, mas também de nova estrutura urbana, né. Eu até tinha planejado de colocar agora nesse bloco a questão de posse e regularização fundiária, mas vamos direto para a mobilidade urbana. Tem um monte de obra saindo ou projetada para a cidade. Uma delas me chamou a atenção agora essa semana, está quase conclusa, Marcos Conder ali. Mas não era para estar sendo feito o cabeamento todo subterrâneo? Essa é uma questão que nos perguntam e realmente... não era isso planejado? Na verdade, a estrutura por cabeamento da fibra ótica, ele já está pronto e nós já estamos notificando as empresas para que procedam com o rebaixo, né? A obra da Marcos Conder, ela está numa fase final no que tange as obras civis ali. A gente está agora bem avançado ali em relação à quadra ali, o finalzinho, né, entre a Joca Brandão e a Abrão João Francisco, que é a Contorno Sul, que todo mundo conhece. Ali tivemos um pouquinho de atraso por algumas dificuldades técnicas, mas está sendo vencido. E essa infraestrutura de cabeamento subterrâneo para fibra ótica, sim, ela será aplicada. No que tange... energia elétrica. No que tange energia elétrica não se conseguiu fazer no projeto original por conta do custo. O custo da implantação do metro da energia elétrica ali ficaria extremamente alto. Tá? Não tinha pelo menos isso foi colocado, claro que não foi na gestão de vocês, era outra gestão, mas quando começaram a falar de todas essas modificações, uma das grandes promessas era que não se teria mais, pelo menos ali na parte central, fio de energia, né? Por cima. Foi visto, contudo, na época, o que aconteceu também é que o projeto se você olhar em perspectiva, os primeiros estudos desse projeto da nova Marcos Conder foram desenvolvidos em 2018. E com os eventos que ocorreram entre 2020 e 2022, principalmente aí, né, as questões de saúde pública, isso gerou um efeito inflacionário também nos custos de construção, isso a nível global, tá? Não é só em Itajaí que acontece. Já era caro fazer o rebaixamento de uma fiação elétrica. Não tinha jeito de fazer uma parceria com a Celesc para... Foi tentado, mas não se obteve sucesso. Então, se conseguiu pelo menos fazer o rebaixamento da fibra ótica. Isso já vai dar uma limpada bastante boa no visual da região, né? É importante salientar isso. Então, agora nessa fase, a gente está terminando essas obras civis, já está se notificando, inclusive a Câmara de Vereadores aqui tem um projeto obrigando, né, nós nem vamos precisar notificar, vai ser compulsório, onde tiver a estrutura, que as operadoras passem esse cabeamento. Se eu não me engano, está tramitando aqui na Câmara. Eu acho que, se eu não me engano, isso até já foi aprovado. Acho que na gestão anterior, se eu não me engano. Tem o segundo projeto agora que está
tá, agora não me recordo de cabeça, mas a ideia é que, sim, a fiação de fibra ótica, que é a maior responsável pela poluição visual hoje, ela seja passada. Concomitante a isso, a própria iluminação nova da avenida, ali nós tivemos que fazer alguns postes um pouco mais específicos, por conta de uma determinação na época, por conta do transplante a boa parte das árvores que estavam no canteiro central conseguiram ser transplantadas. Foi um percentual. Onde estão? Elas estão nas calçadas, é porque não aparece ainda. Estão mesmo, secretário. Estão. Uma saudade das árvores do canteiro central que você não faz ideia. Sabe que é uma matéria que claro, ela gera debates, a gente sabe de tudo isso, mas realmente se conseguiu transplantar um bom número ali, eram 160 árvores, eu não me lembro agora quantas que conseguiram, mas foi um percentual, acho que na casa de 70% conseguiu ser transplantada. Não aparece tanto porque obviamente, elas tiveram algumas podas agora nesse primeiro momento, e as árvores que não foram transplantadas realmente é porque não deu para fazer. Elas já estavam no estado, por mais que pareciam frondosas, mas elas estavam muito debilitadas. O profissional que cuida, uma pessoa de Itajaí... Enraizamento, não se conseguia... Não, e elas já estavam praticamente mortas, na verdade. Pareciam estar vivas, mas elas já estavam muito debilitadas. E o profissional é um profissional daqui de Itajaí, muito sério, inclusive, uma pessoa muito competente, e ele fez um trabalho muito bom nisso. E com a Avenida Nova, na verdade, vão ser mais de 240 árvores. Então, no tempo, a avenida vai ficar mais arborizada. Claro que nesse primeiro momento a gente sente falta. Sente falta, é normal. A gente se acostumou, né, com aquela avenida. Era bonita, não há que se discutir. E a gente entende que ela vai ficar uma avenida bonita. A gente só tem que terminar realmente essa obra. Quando a gente assumiu, foi uma determinação, tanto do prefeito como da nossa equipe. Vamos dar um enfoque nas obras que estão andando, antes de largar outras. Quando a gente fala de mobilidade, é importante que tem várias intervenções, mas só essa intervenção da Marcos Conder, ela não compreende só a Marcos Conder. Ela compreende a Rua Silva, naquele trecho ali em frente ao Colégio São José, porque ele tem um reperfilamento. Ela interliga com a nova Rua do Porto, que também está andando. A gente está vencendo algumas fases de desapropriação. Isso intercepta lá na Abrão João Francisco, a qual a fiação vai ser transportada para os bordos e a fibra ótica também subterrânea. Uma melhoria das calçadas, porque ali na Abrão tá precisando a gente dar uma melhorada. E as vias, e isso interceptando no final com a 7 de setembro e Cônego Tomás Fontes. Mas já, por exemplo, o senhor falou que vão ser plantadas, vai ser replantadas muitas das árvores e vão ser plantadas novas. Isso já está previsto, assim, que as podas e tudo mais, porque os fios de energia elétrica ainda continuarão ali por E a gente espera que, óbvio, à medida... Hoje, feito isso, à medida que se tiver futuramente, com técnicas não destrutivas, isso já se utiliza bastante, São Paulo a gente consiga também fazer isso. Onde é que a gente já quer fazer alguns projetos, já pensando em fiação subterrânea 100%. A gente tem uma ideia de loteamento novo? Os loteamentos novos ainda dependem de alguma função, mas na região central a gente pensa muito na revitalização da Rua Tijucas. É uma ideia que eu quero retomar. Eu penso principalmente as duas últimas quadras ali. A gente precisa pensar algo com fiação subterrânea, fibra ótica subterrânea, porque a gente dá de cara para um dos maiores cartões postais que a gente tem, que é a Igreja Matriz. Que é a nossa Igreja Matriz, que um dia vai se tornar catedral, provavelmente, à medida que a igreja se delimitar para isso. E aí a gente quer também implantar. A fiação subterrânea é algo que está no nosso radar. O grande desafio é porque, ao mesmo tempo que a gente tem essa cidade que cresce nesse ritmo, nós precisamos dar vazão a todas essas iniciativas de mobilidade, macrodrenagem urbana. Eu estou olhando aqui, eu tenho uma foto do Porto à minha frente e eu lembro que eu preciso repensar como é que eu faço a macrodrenagem no entorno. Hoje a gente tem um canal que passa por baixo da área portuária, isso interfere. E a gente tem que pensar isso como soluções, revitalizando ruas do centro. Esse canal que sai no Porto, por exemplo, ele teria que sair lá para o lado de Samuel Oise, porque ele intercepta lá perto onde é o camelô hoje em dia, né? Sim. E isso enseja uma série de mudanças, uma série de reurbanizações de vias.
Quando a gente fala de mobilidade, eu estou falando do Promobis, que o nosso o Promobis, que até se aventou que já tinha recurso, que já estava tudo certo, que já estavam começando obra de nova via que liga com Balneário Camboriú. E agora vai sair? Está saindo. Na verdade, o que a gente chama o nosso eixo viário paralelo com Oswaldo Reis. Nós estamos em obras na região da Praia Brava. Muitas vezes quem anda pelo Oswaldo Reis acaba não vendo, porque ele está um pouco para trás ali. Mas a gente está na ligação com o Balneário Camboriú, passa na lateral ali. Então a gente tem uma fase que está em obras já. Estamos negociando e buscando as licenças ambientais da fase 2, que compreende o Morro Cortado, em específico. E a parte da fazenda e fazendinha? E a parte da fazenda e fazendinha ali tem um volume de desapropriações que é substancial. A gente está buscando trabalhar isso de maneira e também dialogando com a comunidade, para que a comunidade possa entender o projeto, entender o que impacta, o que não impacta. Só aqui a Câmara de Vereadores, ao longo aí de uns 6 anos, desde que começou a se falar disso, acho que deve ter feito umas 3 audiências públicas para debater esse assunto. Isso está andando. E parece que a população, quem mora ali, não quero que passe por aqui. Só que talvez tenha que entender que a cidade cresce, nós temos que conciliar, precisa, eu entendo que a gente tem que conciliar as coisas e também saber comunicar. A obra do esse eixo viário, binário. Enfim, ela vai trazer um bom benefício, principalmente para o bairro Fazenda, porque a Fazenda hoje já tem 32 mil habitantes, quando a gente olha as estatísticas populacionais. Bem habitado, né? E ela está crescendo bastante. E o que ocorre? Quando a gente pensa essas obras de mobilidade, Elis, eu estou falando de uma avenida que começa na Marcos Conder, mas ela vai interligar com esse eixo viário na Fazenda, vai passar o Morro Cortado, vai ligar com o Balneário já está fazendo seus prolongamentos e vai dar quase que lá na BR-101. É um grande eixo viário que é parte do Promobis, que o prefeito teve agora em Washington, na semana passada, e com a garantia de liberação de recursos para que a gente comece a instituir corredores de ônibus. Isso interliga com a via do Porto, que vai fazer as ligações com a futura obra do túnel, para que isso seja uma comunicação com navegantes, com pissarras, e vá seguindo. Ou seja, a gente pode ter um sistema de transporte intermunicipal aqui. E isso vai ser importante, porque nessa região que cresce bastante, nós temos que ter opções de transporte público. O transporte público em Itajaí é um desafio que a gente está enfrentando. Como é que a gente melhora? Porque eu quero que as pessoas... Há anos que é um desafio, né? E parece que está cada vez pior. Exato. E como é que eu consigo fazer isso? Eu tenho que fazer infraestrutura para que por exemplo, na Marcos Conder, já vai ter um corredor exclusivo para o ônibus. E esse corredor vai dar uma mobilidade melhor para quem anda de ônibus do que quem anda de carro. Quem quer andar de carro, ótimo. Anda de carro, dirige ali, fica tranquilo, no ar-condicionado. E quem anda no ônibus também vai andar no ônibus com ar-condicionado um pouco mais rápido. E a gente quer que as pessoas olhem, bom, eu tenho meu carro, legal, mas eu não preciso usar o meu carro todo dia. Eu posso eventualmente usar o ônibus. A gente quer que as pessoas tenham vantagem em usar o transporte público. Né? É um desafio grande. Até para ajudar no financiamento desse transporte, né? Exatamente. Que é outro desafio, que a cidade vive tendo que dar dinheiro extra para as empresas, né? Porque lembra que eu falei para ti que Itajaí agora já está chegando nos 300 mil? Aí, no ano 2000, ali, eu estou olhando o São José ali, eu saí do São José em 99, né? A gente tinha uns 140 mil habitantes, mais ou menos. No ano 2000, a empresa de transporte da época fazia 750 mil viagens mês. Hoje, com quase o triplo da população, a empresa de transporte faz 250 mil mês. O que mudou? Hábitos, porque as pessoas antes iam almoçar em casa, isso é uma mudança cultural, agora elas estão mais almoçando na rua. Foi detectado isso, e uma substituição pelo carro, pela moto, pelo patinete, pela moto elétrica. Então eu tenho vários modais que concorrem. E é uma preocupação nossa como é que a gente vai fazer. Eu não quero proibir ninguém de usar nenhum modal. Eu acho isso contraproducente. O que eu quero é realmente
é ter o incentivo para que as pessoas olhem, bom, hoje eu vou usar o transporte público, né? Para que eu que moro no bairro Fazenda, eu possa vir para o centro, eu possa ir na prefeitura ou ir na minha atividade privada. De forma rápida. De forma rápida. Barata, né? Não preciso do e carro confortável. hoje. Não preciso do carro hoje, posso usar um ônibus. Então, é nesse sentido que a gente está trabalhando. Vai levar tempo, a gente sabe disso, mas a gente quer deixar isso construído para que realmente a cidade possa tirar esse atraso ao longo do tempo, né? Assim, a gente está com o nosso tempo já no segundo bloco já estourado, nossa conversa quando é boa vai muito rápido, né? Mas a última pergunta, assim, tem algum prazo, assim, para essa primeira etapa do binário ser concluído? A primeira etapa, que é as fases 3, né, 3A e 3B, a gente espera até o final do ano já estar operacional. Esperamos. E vamos esperar junto aqui também pelo terceiro bloco e também, tem muita coisa para a gente discutir, porque a Secretaria do João Paulo não para e abarca muito assunto, hein? É só um minuto, a gente já volta. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Instagram. E também no X. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos aqui no Câmara Aberta, que hoje entrevista o João Paulo Kowalski, secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação. Vamos voltar lá para a questão habitacional na cidade, né? Que de tempos em tempos, né, já é meio que até praxe, a prefeitura faz alguns eventos para regularização de posse de terrenos, né? Já tem mais algum que esteja planejado? Tem alguma área que está mais caótica nesse quesito aqui na cidade ainda? Falta de regularização, falta do título de posse? A gente tem várias áreas mapeadas, na verdade, Itajaí tem um percentual bastante grande de áreas não regularizadas. Muitas áreas que, por vezes, as pessoas nem entendem que assim o são. São loteamentos que não terminaram de passar a matrícula, coisa muito antiga. Tem bairros inteiros que eram quadras de madeireira. Você pega algumas localidades assim que as coisas foram acontecendo espontaneamente e era outra época também, né? Quando a gente olha, nos anos 60, 70 principalmente, e tem algumas ocupações que são consolidadas, sejam elas perto do centro. A gente pega a Vila da Paz, por exemplo, uma ocupação de em torno de 20 anos, que ela foi acontecendo ali por omissão do poder público, diga-se de passagem, e por um fenômeno, porque as pessoas querem vir morar, é próximo à região central. Inclusive, fica fácil para o trabalho que elas fica fácil para o trabalho, fica acessível para o preço, né? E aí numa cidade que cresce no ritmo que nós estamos, obviamente que a habitação é um tema muito sensível. Então a nossa diretoria executiva de habitação, o diretor Dante lá é fora de série. Ele fez todo um mapeamento de áreas passíveis daquilo que do processo que se chama REURB. Né? E tem dois processos, tem o REURB, que é um processo administrativo, regido por lei federal, e o Lar Legal, que é um projeto do Tribunal de Justiça do Estado, né? Que faz regularizações individuais, né, de lotes, em pequenos blocos. A REURB, a partir de 6 moradias, você já consegue fazer. Então, nós fizemos todo um trabalho de mapeamento ali, e agora tem vindo empresas, que é no sentido de prestar serviço, porque é como se fosse submeter um projeto, né? Como se fosse submeter um projeto de um loteamento, de um condomínio, só que, obviamente, num rito um pouco diferente. Sim, porque ele já está consolidado, ele já está consolidado, exatamente. E aí, embora não tenha, às vezes não tenha a infraestrutura necessária, exato, mas ele já está consolidado ali naquele local. Exato. E aí as empresas desenvolvem projetos para que se possa qualificar. Então, você tem REURBs desde a Vila da Paz até a Praia Brava. E essas REURBs, elas consistem de melhorar o entorno,
implantação de rede de esgoto, melhoria na área de... E qual que é a consequência? Ao fim e ao cabo, as pessoas têm a sua matrícula em mãos. E só é dono quem tem matrícula, né? É importante. Você dá uma responsabilidade e aquela pessoa, muitas vezes, ela vira também o fiscal da nossa cidade. Ela começa a olhar e, opa, ali tem uma ocupação irregular. Vamos notificar, porque muitas vezes essas ocupações ocorrem em regiões geográficas que estão escondidas. Depois a cidade vem vindo e vem abraçando e aí, aconteceu, né? Então a gente tem uma preocupação muito grande em acelerar os processos de REURB onde a gente pode fazer. Hoje, no teu conhecimento, qual seria uma área que está mais, digamos assim, em processo mais avançado para que se faça uma regularização fundiária? A gente tem um processo que já está na Praia Brava, já ocorrendo há bastante tempo, e ele está em vias, está em fase final, né? Existem alguns outros processos em outros bairros da região, no interior da cidade, principalmente após a BR-101, nessa cidade que está se crescendo, está se expandindo, está indo em direção a Brusque, ali já tem algumas partes interessadas. O bairro de Cordeiros também a gente já tem recebido intenções. E a REURB, se feita de maneira correta, é um processo que em um ano você resolve. Claro, alguns com um pouco mais de dificuldade, outros não, isso depende muito do caso concreto. Mas a gente tem uma expectativa de fazer REURB em 2.000 lotes, pelo menos. Eu acredito que a gente vai passar isso tranquilamente, né? E agora, depende sim, muito da população, né? Embora não seja especificamente da sua área, mas envolve também a sua área, que é a questão do aluguel social. Ainda tem muita família no aluguel social, quer dizer, famílias que não conseguiram a sua moradia popular ser designada e tem ainda que manter no aluguel social porque estavam em área de risco, como, por exemplo, Vila da Paz? A questão do aluguel social, a gente está, inclusive, repensando como é que vai, fazendo levantamento, repensando como é que vai fazer isso, porque existem situações, a gente entende que esse suporte, ele é importante, ao mesmo tempo que ele também tem que ser um processo com início, meio e fim. Eu já vi casos de pessoas que estão em aluguéis há muito tempo. E já deu tempo para se organizar, de certa forma, se organizar a vida. Então a gente está fazendo um trabalho de inspeção, de auditoria, para realmente deixar com quem precisa. É importante. Porque eu falei que não era só especificamente da sua área, envolve a sua área, ela é da Secretaria de Assistência Social, mas envolve essa questão de ter a moradia, né? Hoje, hoje o que existe do aluguel social, na verdade, é da nossa secretaria, porque ele envolve esse auxílio em casos de emergências, né, de pessoas de áreas de risco, vítimas de desastre. A gente está buscando aprimorar essa legislação, porque hoje nós temos mais de 200 famílias nessa situação. 200 ainda? Ainda. Então isso é um custo que, se a gente fosse colocar aí em questões de fazer habitação social, e eu tive agora recentemente na Espanha, num congresso de construção sustentável, fui representando o município, inclusive para falar sobre Promobis lá, né? E a gente vê os desafios da habitação social e alguns insights do que se faz, principalmente em algumas regiões da Espanha, a gente quer trazer para cá para quê? Para que realmente a gente tenha uma habitação que sirva o seu propósito, né, nesses casos, mas que ela tenha início, meio e fim, para que a gente possa dar um encaminhamento para que elas possam também escolher as suas residências. É importante também salientar que a Lei de Loteamentos Populares, que é a Lei 6810 de 17, e agora foram tramitados vários loteamentos populares, 5% dos lotes são vendidos a 70% do valor de face, para que as pessoas possam adquirir esses lotes e construir a sua casa. Porque o que a gente quer é que realmente a pessoa possa governar a sua vida, ou seja, eu vou escolher onde eu moro, eu vou construir a minha casa, né, seguir a minha vida, seguindo isso dentro de um rito normal. E aí essa auditoria é bastante importante, porque muitas vezes tinham famílias que estavam pegando desse direito, né? E muitas vezes olhando, espera aí, você já não se enquadra mais nessa situação.
Então, esse cuidado, esse filtro, a diretoria de habitação está fazendo bastante. Então, digamos assim, loteamentos como o São Francisco de Assis não tem nada em vista. A gente está agora... Loteamento popular mesmo. Projetos como São Francisco, eles precisam ser feitos, eles precisam de um refinamento. Porque a gente tem a visão de que também não adianta você transplantar as pessoas de uma região onde elas estão vivendo para outra região muito longínqua, como foi o caso, porque parte acaba voltando, mesmo que mesmo que a Caixa ali diga que não pode. Elas acabam fazendo contrato de gaveta, vende, e elas precisam vir acompanhado também de uma atividade comercial, porque senão as pessoas não têm... não adianta você só colocar um monte de casa, tem que ter uma padaria, tem que ter um salão de beleza, tem que ter uma mercearia, tem que ter uma estrutura de bairro para atender. Tem que ter uma estrutura de bairro, exatamente. Então, o que a gente tem buscado? Construir soluções habitacionais, tentar pensar soluções habitacionais, a gente está desenvolvendo alguma coisa, no sentido de que as pessoas possam continuar morando relativamente próximo de onde elas estão, mas numa área, obviamente, que seja segura. Como é que a gente consegue isso? Dando mercado de terra regular, ou seja, os processos de loteamentos também a gente tem uma análise mais rápida, oferecendo uma moradia a preços mais acessíveis e, sobretudo, nos processos habitacionais, agora a gente liberou para o Tibério Testoni 1 e 2, que é a construção de Minha Casa Minha Vida, e também estudando alternativas para que a gente consiga viabilizar a habitação popular. Porque Itajaí, ela está crescendo, está se valorizando e ela também não pode se tornar uma cidade cara pro itajaense. Né? E para o itajaense é aquele que nasceu e cresceu aqui, que nem eu. O senhor não acha que já se tornou? Se tornou são fases do sucesso da cidade. E a gente tem que saber conciliar esses mundos para que justamente ele consiga se tornar mais sustentável ao longo do tempo. Então, uma preocupação nossa é trazer soluções tecnológicas e situações que deem viabilidade econômica para os empreendimentos, para que a força do setor privado justamente consiga construir. E aí a gente vai conseguir viabilizar Minha Casa Minha Vida na faixa 1, na faixa 2, que são as faixas mais populares, para que a gente consiga construir de maneira massiva e tecnológica, de maneira rápida, para que realmente as pessoas consigam morar e morar bem em Itajaí. E agora sim, falando rapidamente a respeito, por exemplo, da estrutura pública que todo bairro teria que ter necessariamente, né? Seja uma creche, uma escola, um posto de saúde. Já existem, eu sei que já existem leis, porque eu acompanhei a votação aqui na casa, para que cada novo loteamento já tivesse essa contrapartida, um local específico, a construção de alguma coisa para a empresa que comercializou. Como é que está essa questão em Itajaí? Tem muito bairro por aí que foi feito loteamento e tal, mas essa contrapartida não veio. Virá agora? O que aconteceu é que, na verdade, desde com o advento da lei de loteamentos, nós já temos uma lei de loteamentos no município desde 1980. O que aconteceu muitas vezes é que qual que é a situação? Você tem que destinar 10% da área do intraquadra, que a gente chama, que é a área de quadras dos loteamentos, para áreas institucionais, ou seja, creches, postos de polícia, todo tipo de equipamento, e áreas verdes, que podem ser praças ou somente um gramado com pomares, enfim. Isso não foi respeitado muitas vezes, ou essas áreas institucionais foram doadas para todo tipo de coisa. Era uma igreja, ou era uma associação de bairro, e isso acabou prejudicando, principalmente onde a gente já está com o tecido urbano mais consolidado. Nos loteamentos novos já tem vindo essa preocupação e, sobretudo, até a forma dos terrenos para que isso possa caber. Numa creche no padrão do FNDE, que é o Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação, então você já consegue colocar um projeto ali que consiga se colocar uma polícia, ou que a gente consiga também, por meio de melhorias, às vezes você pode ter 2, 3 loteamentos ali do lado e fica um monte de área picada, né? Para que a gente consiga também melhorar os equipamentos que já tem. Fazer uma espécie de um centrinho naquele local. A gente busca sempre também um diálogo, né? E muitas vezes consegue-se compatibilizar algumas visões nesse sentido,
para que a terra sirva, né, àquele propósito e a gente tenha realmente o melhor ambiente. Muitas vezes, o que a gente tem dos nossos equipamentos públicos é uma necessidade de melhoria das instalações, principalmente nas regiões mais consolidadas. Então, talvez, às vezes, alguma verticalização, alguma coisa do tipo. Ok, e agora sim, a gente está quase estourando nosso tempo, mas eu vou lhe fazer uma última pergunta que eu tenho feito para os outros secretários que vieram aqui desde o início do ano. O que o senhor pretende, sonha que seja a marca da sua gestão? Olha, o que eu pretendo, sobretudo, é entregar uma cidade com melhores condições e qualidade de vida, né? Eu sempre falo, eu nasci em Itajaí, eu cresci em Itajaí, já tive a oportunidade de morar fora da cidade, sempre voltei. Para mim, ser itajaiense é um estado de espírito mais do que qualquer outra coisa. Então, quando a gente pensa a cidade, eu sei que é um fato de que ela vai crescer. E o que eu quero é que ela cresça de maneira organizada, de maneira ordenada, que aquilo que eu vou, quando eu viajo para Lisboa, para Madrid, para Nova York, que eu tenha coisas que vão ser trazidas para cá, que eu tenha uma cidade com vida, que eu possa ir na Hercílio Luz e tenha vida, que tenha restaurantes, que tenha movimento, que ela abra de noite, que eu vá para Itaipava e seja um bairro bacana, que eu vá para poder pedalar e que seja um lugar legal, que as pessoas possam pegar um bom ônibus. Então, tudo isso a gente tem trabalhado para quê? Para que a gente cresça quantitativamente e qualitativamente, para que as pessoas digam assim, ó, não, aquele grupo, eu sempre falo para os nossos diretores, eles vão dizer que nós somos um bando de doido, não tem problema, mas que aquele bando de doido pensou uma cidade para frente, pensou uma metrópole que cresce, se desenvolve, para que realmente as pessoas digam assim, ó, você mora em Itajaí? Moro, eu vivo em Itajaí, é isso que eu quero. Muitíssimo obrigada pela sua presença aqui, viu, João Paulo? E esteja sempre convidado quando tiver mais outros projetos para serem divulgados aqui, para vir aqui na TV Câmara para expor para o nosso público também. Obrigado, Elis, eu agradeço. E precisando, a gente está lá na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, no segundo piso ali, na Prefeitura, só subir a rampa, estamos lá para atender a todos. Obrigada. E obrigada a você também que nos acompanha. Continue assistindo a nossa programação no canal 14 da Claro e também no YouTube da Câmara de Vereadores de Itajaí. E lá não se esqueça, tá? Se inscreva no nosso canal, curta as nossas publicações e compartilhe os nossos vídeos como esse daqui. Faça a boa e a correta, viu? Informação, ó, circular. Até o próximo Câmara Aberta.